A gente tem 23 anos de casados, temos 2 filhos. Você é o que você faz agora? Eu sou aposentado. Ele é vagabundo profissional. E eu sou engenheira. E nós frequentávamos uma outra paróquia na freguesia, paróquia Nossa Senhora do Loreto. A minha mãe fez um encontro de casais com os pais dela nessa paróquia. Então nós tínhamos reunião de círculo na casa dos casais. Então nós fomos reunião de círculo na casa de um casal, amigo nosso, teve um churrasco. Nesse churrasco nós nos conhecemos, legal. Legal. Ele me chamou de pirralha, porque ele tinha 18, eu tinha 14, e me expulsou da mesa de ping-pong porque eu não jogava nada. Foi assim que a gente se conheceu. Mas era muito bom. Foi uma confraternização, né? A mãe dele... meus pais foram dirigentes de círculo do SCC que a mãe dele fez. E aí tinha aquelas confraternizações dos casais, né? E a gente se conheceu numa dessas, mas foi assim. Eu tinha 14 e ele tinha 18. Então ele com 18 ele já era muito homem, né? E eu era pirralha. Era o bonzão. E assim a gente se conheceu. Frequentávamos, né, a paróquia. Eu me preparei para receber o sacramento da Crisma no ano seguinte. E aí eu continuei trabalhando, ele era do grupo dos jovens e a gente sempre se encontrava na igreja. Mas eu não estava muito preocupada em namorar não, ainda era muito nova e tal, enfim. Mas aí a outra parte, você que conta. Só que é o seguinte, esqueceu de dizer que eu era o João da Crisma, era um dos chefes da Crisma. Não é só eu o João, era o direto na Crisma. Você é responsável pelo grupo, até pelo grupo dela. Mais ou menos. Mas conta como é que a gente começou a namorar. Porque aí você que sabe a sua parte. A minha parte, eu estava bem quietinha no meu canto, tinha acabado de desmanchar com não estava afim de namorar, nem tão cedo. Isso aí, você quer namorar comigo? Eu falei, não quero. Por que você não quer? Porque eu sou muito nova, você é velho. Aí eu fui conquistando aos poucos, até o dia que ela me aceitou de namorar comigo. Mas foi difícil conquistá-la. Só esqueceu de contar o dia que ele chegou e foi falar comigo e foi me cumprimentar, só que quando foi me cumprimentar, não me deu um beijinho na testa, me puxou e me deu um beijo de verdade, entendeu? E aí eu tava indo pra missa, aí eu fui pra missa, meu Deus, que é isso? Que eu faço com isso agora, né? Aí depois que eu saí da missa, é que a gente conversou e tal, enfim, aí a gente resolveu ficar, mas assim, confesso que eu vamos ver o que vai dar, né? Porque eu realmente tinha acabado de sair, tinha desmanchado um namoro, eu tava muito desiludida, homem é ruim, homem é feio, só faz bobagem. Mas enfim, a gente acabou se conhecendo, né? Naquela época que nós nos conhecemos, eu não tinha tantos namorados como pessoas tinham normalmente. O homem tinha muitos namorados como tinha normalmente. Só que quando eu conheci, eu achei ela muito bonita, mesmo ela sendo o corpo não muito vai me chamar de gorda. Olha só, presta atenção. Ela veio cheinha, mas assim, olhei pra galera. Achei muito impressionante o olhar dela. É essa mulher que eu quero. Eu tinha 17 anos quando a gente começou a namorar. Eu tinha já me formado no ensino médio, que eu me formei muito nova, eu me formei com 16 anos. E assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar, né? E assim, eu a princípio não tinha vontade de fazer faculdade, né? Mas as situações que eu vivi nesse meu primeiro emprego me levaram à conclusão de que eu teria mais respeito como técnica de uma área extremamente masculina, né, que é a área da engenharia, né, eu teria mais oportunidades com um diploma de nível superior, né, então
pouco tempo depois que a gente começou a namorar, alguns meses depois que a gente começou a namorar, eu cheguei a essa conclusão de que era melhor fazer faculdade, porque eu não tinha essa pretensão, eu queria trabalhar, porque eu já tinha uma profissão, né? E aí veio o plano de fazer a faculdade, e aí eu fiz vestibular, passei, fiz a minha faculdade toda, né? Ele com uns 4, 5 meses de namoro, ele queria casar, eu falei, tá maluco? Dei uma gargalhada desse tamanho na cara dele, falei, você tá doido? Eu tenho 17 anos, nem fiz nada da vida, né? E aí eu falei, não, a gente só vai casar depois que eu tiver formada e depois que eu tiver um emprego, porque viver de sonho não existe, né? A gente tem que viver de coisas palpáveis, por mais que a gente se ame, por mais que a gente a gente tem que ter um mínimo de coisas para viver, né? Vocês estão vendo que me enrolou durante muito tempo. Enrolei, né? E você, quais eram os seus planos quando a gente começou a namorar? Eu tinha, meus planos, eu estava estudando, estava ensino médio, não tinha feito, né, tinha faculdade, e fiz a faculdade, então eu me achava um pouco abaixo dela, porque eu não, era uma pessoa já formada, e eu, nível no superior, e o nível era regular, não era tão alto como o dela. Então eu achava meio baixo dela, por causa disso. Quando nós começamos a namorar, eu era bancário. Aí eu também gostava muito de trabalhar no banco. Só que não deu tanto proveito dentro do banco. Aí Aí você fez o seu técnico, né? Foi o curso técnico. Só que eu passei para uma empresa de inspeção radiológica. E essa empresa me levou a trabalhar 5 anos na Amazônia. Foram 5 não, foram um pouquinho menos, foram uns 2 anos e pouco. Muito tempo viajando. Quando ele foi para lá, a gente já tinha casado. Mas, eu deixei... assim, as situações que ele foi vivendo, os empregos que ele foi conseguindo na vida, foram levando ele meio que pro caminho, né? Mas enquanto a gente estava namorando, ele chegou a fazer um curso técnico de contabilidade, mas, assim, as oportunidades de emprego vão aparecendo, você vai aproveitando, né? Às vezes você tem até o plano de ir para um lugar, mas, né, as coisas não caminham exatamente para aquele lugar e você acaba indo para onde as oportunidades vão aparecendo, né? Eu tinha comprado fazer faculdade de economia, mas só que não tive como fazer isso. Eu não gostava muito de estudar, não era tão forte. Só que meu plano foi uma faculdade de economia, mas só que não tive condições por minha culpa mesmo. Relaxamento da minha parte. Depois a gente até tentou, né? Depois que a gente estava casada, a gente até tentou ver se você conseguia fazer uma de direito, né? Porque aí você ia pedir ajuda lá de quem você conhece, que já é advogado, né? Mas aí acabou não funcionando. Bem, aí me ajudou muito, até antes do casamento. Aí eu resolvi casar, ela passou a me ajudar mais ainda. Bom, me dando apoio para a realização profissional até. Me ajudou muito até lado financeiro em pagar algumas contas, né, que eu tinha. Mas a gente tinha, assim... eu particularmente, né, nunca pensei muito assim, vamos ter filhos. Mas assim, eu achava que era uma coisa assim, natural, né? Construir uma vida juntos, né? Assim, organizar a nossa vida para que a gente tivesse o mínimo de conforto, né? Cada um tivesse o seu emprego, para a gente ter condições de ter esse mínimo, né? Para viver bem, sem ser rico, sem exigir muitas coisas, sem querer muito luxo, né? Mas ter uma vida assim relativamente estável, né? Esses sempre foram os planos. A gente nunca teve esses planos assim muito ambiciosos de estudar muito, de conquistar muitas coisas, de comprar muitas coisas. O plano sempre foi construir uma vida juntos, né? Obviamente que assim, ao longo do tempo a gente foi tentando algumas coisas, né? Para nós, né, profissionalmente, né, esse emprego que ele trabalhou uns 2 anos e pouco viajando, a gente achava que ia dar alguns frutos, no final das contas acabou não dando, né, mas a gente investe numa coisa aqui, outra ali, mas a proposta sempre foi a gente construir
uma família, né? Eu, ele e os filhos vieram, né? A gente nunca fez planos propriamente sobre quando os filhos viriam. Eles vieram realmente na hora que Deus quis. A gente não se programou muito para isso, né? E depois, muitos anos depois de casada, eu fui descobrir que foi realmente quando Deus quis, porque eu tenho alguns problemas hormonais e tal, e que se eu fosse pensar assim tranquilamente, era para eu nem ter filhos, né? Mas Deus mandou meus 2 filhos, que são as nossas duas pérolas mais preciosas que a gente tem. E era uma coisa que eu tinha muita vontade de ter filhos, porque eu tinha o exemplo, meus pais e da minha mãe, o convívio, a educação que ele me deu, a mim e minhas 2 irmãs. Mas assim, não era um projeto, era uma coisa que a gente sabia que naturalmente ia acontecer, né? E a proposta nossa sempre foi isso, a gente sempre buscou trabalhar junto, conversar bastante, que a gente tem uns gostos, né? Algumas coisas combinam, outras nem tanto, mas a gente sempre teve esse plano de tentar sempre dar uma melhorada, né, na profissão e construir, botar nossa casinha com a nossa cara, com o nosso jeitinho, pra gente chegar lá e ser o nosso lugar da gente viver bem, né? A gente sempre teve uma prática de participar da missa, de estar de alguma forma envolvido. A gente não tinha tanta prática como a gente tem hoje, a gente não frequentava tanto a igreja, mas enfim, ainda assim a gente tinha uma base boa disso, porque a gente se conheceu na igreja, né? Assim, grandes projetos a gente realmente não tinha, a gente queria arrumar a nossa vidinha e viver bem, mas profissional nunca tive muitos grandes planos, era o plano de viver bem vivido, o melhor possível. Deus ajudou muito em relação a isso. Eu sempre pensei que a gente, às vezes as pessoas pensam que são pedaços, né? Eu sempre me pensei como uma pessoa inteira, que é profissional, que é mulher, né? Que me tornei mãe, que sou filha, que sou irmã. Então, assim, quando a gente pensa na vida da gente assim toda, que a gente pensa que a gente é tudo isso, mas que a gente nunca é só uma coisa, a gente, no mesmo tempo que a gente é filha, a gente é mãe, a gente é irmã, a gente é profissional, a gente é tudo, a gente as pessoas têm um pouco a tendência a compartimentar as coisas, né? E eu não, eu sempre vivi as coisas assim, em todos os lugares, a mesma pessoa. Eu não gosto de esquecer que eu, quando estou no trabalho, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou esposa, né? Quando a gente separa um pouco as coisas, a gente às vezes perde um pouco do que a gente é, né? E eu sempre, tudo pra mim sempre foram partes de mim que eu compartilhava umas com as outras, né? Então eu acho que o casamento foi mais uma coisa, eu passei a ser esposa também, né? Então você tinha preocupação com a casa, né, com o marido, com os filhos quando os filhos vieram, mas foi isso, eu sempre achei que eu nunca, tem muita gente que tem essa coisa, não vou conseguir casar, porque eu não consegui namorar, não vou conseguir fazer não sei o quê. Eu nunca tive muito essas preocupações de eu não vou conseguir realizar isso, eu não vou conseguir fazer aquilo, né? Então o casamento para mim foi uma parte natural, esperada da minha vida, então ele não atrapalhou em nada, muito pelo contrário. As coisas foram acontecendo, né? E o casamento foi uma coisa natural na vida, foi uma escolha e um passo que a gente deu bem natural. A gente já tem 23, quase 24 anos de casado, mais os 8 de namoro, então a gente já passou por muitas coisas, né? Mas sem sombra de dúvida, a coisa mais difícil, assim, que a gente passou foi o acidente dele, né? Foi o atropelamento dele, que foi, assim, uma dificuldade muito, muito grande, né? Ele quase morreu, na verdade era para ele ter morrido, né? Ele não morreu porque não era a hora dele. Deus tinha um outro plano para ele queria que ele sobrevivesse, queria que ele acompanhasse, né, os filhos crescendo, queria que eles
estivesse aqui, por algum motivo, né? Deus queria isso dele. O acidente dele foi em 2003, nós tínhamos um pouquinho menos de 10 anos de casados, a gente no mês seguinte ia fazer 10 anos de casados, né? Foram muitos meses de hospital, foi bem difícil, bem sofrido, e foram alguns anos até a gente conseguir ter o Beto assim, falando, brincando, a gente conseguir conversar com ele, né, como a gente está fazendo agora. Foram muitos meses de CTI, muitos meses de hospital, dele não lembrar quem ele era, dele não lembrar das pessoas, né, então foi realmente muito difícil, mas passou. Os filhos tinham 8 e 6 anos, né, era como eu falei, eu nunca, acabei de falar, né, eu nunca vivi assim, separando as partes que eu sou, né, então eu no trabalho continuava, mesmo durante esse período em que ele esteve hospitalizado, eu continuava sendo mãe, continuava sendo esposa e continuava sendo profissional, então me dividir em todas essas tarefas foi bastante difícil durante muito tempo, né? Hoje em dia ainda é difícil, né? Porque infelizmente a gente vive num país que não tem muita consideração para muitas coisas com as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Então muitas coisas a gente, para fazer como família, nós 4, né? Nós 2 e nossos filhos, a gente tem que planejar bem para fazer, né? Porque tem algumas que a gente realmente não consegue fazer ainda. Mas a gente passou essa dificuldade toda, graças a Deus. Hoje viajamos, vamos ao shopping, vamos ao cinema, vamos ao restaurante, fazemos planos juntos, sempre que eu consigo, né, juntar, porque meus filhos, sabe, hoje em dia tem 22 e 20 anos, então tem milhões de programas e milhões de lugares para ir, né? Mas quando a gente consegue se juntar, a gente se programa, a gente sai junto. Eu gosto muito, é muito bom, porque os filhos estão crescendo, um dia eles não vão estar mais com a gente, então enquanto eu ainda posso, né, aproveitar disso, a gente aproveita. Mas foi bastante difícil, esse período foi bem complicado, mas eu tive apoio de muita gente, né? Ele também teve apoio de muita gente, porque quando aconteceu o acidente, a situação dele era uma, a minha era outra, mas a gente continuava sendo um casal, né? A gente realmente estava em situações completamente diferentes, né? Porque ele tinha todas as dificuldades, eu teoricamente não tinha nenhuma, mas tinha, porque tinha questão emocional, a questão de sentir a falta dele numa porção de coisas em que a gente sempre fazia junto, que a gente combinava junto, que a gente dividia, né? E que eu não tinha mais ele para fazer isso durante um bom tempo, né? Mas a gente foi levando, foram muitas missas, muita comunhão, muita Eucaristia, muita Sagrada Eucaristia que eu recebi, muitas orações. E o tempo difícil passou, a gente agora está no outro tempo. Os meus filhos, eu sentia uma graça muito grande de Deus que me deu para voltar ao convívio dos meus filhos e da minha esposa normalmente. Porque é muito importante para a minha pessoa a presença dos meus filhos e da minha esposa. Quando Deus me deu essa graça de eu voltar a ser um Beto mais ou menos igual, não totalmente igual, isso eu achei uma coisa maravilhosa isso. Voltar a reconhecer. Teve filho, eu não reconheci meus filhos. A única pessoa que eu reconheci foi a Hilda. A única pessoa que eu lembrei. Às vezes. Eu conheci plenamente, na hora que eu vi, pessoas assim, o pai da Hilda. Foi uma coisa espetacular. Ele sentiu uma coisa maravilhosa. Eu reconheci o pai dela. Era como se fosse um pai para mim. Eu perdi meu pai muito cedo, quando eu tinha 14 anos. Então, ele se transformou em um pai para mim. Ele me deu muito apoio. Ele me deu uma casa para morar com ela.
Eu fui voltando à minha normalidade e eu me senti uma coisa muito boa. Por quê? Porque eu estava voltando a participar da vida desde, não plenamente, mas 90% igual que eu tinha antes. E eu me convivi bem com a comunidade que eu vivia. E eu passei a frequentar aqui a igreja da Misericórdia. Pensei que ia falar outro nome. Normalmente, uma paróquia que eu frequentava mais assiduamente, eu fiz muita coisa para essa paróquia aqui. Então, voltar a frequentar, a trabalhar nessa paróquia foi muito bom. Foi muito bom. Nesse ponto, assim, o ECC também foi um marco, né? O Encontro de Casais também foi um marco, porque, assim, como ele tinha muita dificuldade, né? A gente achava que ele não ia conseguir participar. Eu achava, né? Que ele não ia conseguir participar do ECC plenamente, né? Porque exige uma certa dedicação. E aí, quando a gente foi convidado para o ECC, a gente foi convidado vários anos, né? O senhor chama, mas nem sempre a gente ouve, né? A gente foi convidado vários anos antes do acidente dele. Depois do acidente, ele realmente, durante um bom tempo, ele não teve condições. A gente só voltou a sair, fazer alguma coisa mais assim a partir de 2009, né? O acidente foi em 2003. E aí, em 2011 fizeram o convite, eu falei, vamos tentar? Vamos tentar. Aí a gente conseguiu fazer, né? E aí a gente descobriu que a gente conseguia fazer mais coisa do que a gente achava, né? E aí, assim, foi meio que um monte de coisa ficou para trás. Eu gostaria de falar para esses casais que o caminho com Jesus, Deus, pode ser, por nossa culpa, ele perigoso, porque nós colocamos perigosos no caminho. Mas se nós tirarmos qual for, pedindo para ele tirar, mas não é só pedir para tirar, nós temos que tirar, meter a mão para tirar. Tirando, nós podemos tomar esse caminho liso, plano, sem dificuldade. Então, esse pessoal, eu peço, vocês têm que, não é só achar, meu amor, você tem que se encher com satisfação de trabalhar também para ir atrás do que vocês também querem. Não é só ficar guardando, mas ir buscar. Isso aí. Eu diria assim, que uma coisa que eu aprendi com as experiências que eu passei na minha vida é que amor exige sacrifício. Não existe amor verdadeiro sem sacrifício. Então, se a gente achou o nosso amor verdadeiro, né, a gente vai ter que oferecer algum sacrifício, a gente vai ter que ser, como São Paulo fala na carta de Coríntios, né? A gente vai ter que ser paciente, a gente vai ter que perdoar, a gente vai ter que compreender, né? A gente vai ter que fazer talvez algumas coisas até que a gente pensava em não fazer, mas que para que o outro cresça junto com a gente vai ter que fazer, se a gente ama verdadeiramente. Então, o primeiro conselho que eu dou é a gente achar alguém que a gente ame mesmo, de verdade, com todo o nosso coração, porque aí tudo que a gente fizer vai valer a pena. Certeza.